Assim damos início a mais uma reunião do Grupo Teosófico de Estudos Teosóficos Juiz de Fora. Hoje vamos estudar, entrar no capítulo 6º e 7º e 8º, o 5º e o 6º raio. E hoje é o primeiro dia nessa nova casa. Hoje dá início às nossas reuniões presenciais. Estamos aqui reunidos no Museu de Crédito Real de Juiz de Fora, na sala do terceiro andar, sala de reuniões do terceiro andar. Sejam todos bem-vindos. Qual é a página, Sandra? 59. 59. Então, hoje, né, nós não preparamos, não pedimos ninguém para fazer em si um estudo, né? Então, o que eu sugiro, eu não sei se alguém fez e gostaria de trazer o estudo, tá? Mas se ninguém tiver preparado um material, eu sugiro que a gente leia, todos nós, uma parte do texto, e aí a gente vai fazendo isso, né, rodando. Pode ser? Então, tá. Tá, então a gente vai fazer uma leitura. Eu sei o raio de advogado. É? Isso, raio. Só um minutinho. Ô, Luciana, como tá para você o áudio? Tá dando para escutar, entender? Excelente. Ou tá baixo? Excelente. Que bom. Capta da onde? Capta ali? Ou ali? Nem parece ser teste. Aqui, ó. Então, vamos testar. Olha, vê se aqui fica melhor o som. Aqui fica melhor. Ou fala você? O meu ou o do... Onde você está? Eu? Raquel? Sim. Tá, Sim, então, Raquel. o meu... Onde, Tá, ok. mais longe, parece que o som fica... Ele desaparece um pouco. Só para a gente saber. Então, você vai ter que, né, falar um pouquinho mais alto. As qualidades especiais do quinto raio. Só um minutinho. Tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, Lu. Mente, análise, dedutiva formal. Ô, Luciana, então a gente está na página 59, tá? Se você tiver o livro, puder acompanhar, tá? Sim. 59. Dedutiva formal, sendo o maior interesse e o ideal. O quinto raio. As qualidades especiais do quinto raio são aquelas típicas da mente analítica, dedutiva, formal, sendo o maior interesse e o ideal da pessoa deste raio a aquisição do conhecimento dos fatos, onde o segundo raio estiver bem desenvolvido, também a sua divulgação. Nessa busca, aqueles nos quais o quinto raio é muito dominante, são metódicos e capazes de demonstrar paciência incansável e excessivo detalhismo, sobretudo no exame repetitivo e na classificação de intrincados e minuciosos detalhes. O tipo de homem é cientista, o matemático, o advogado e o detetive. Nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, o interesse principal está focado na ciência física, entendendo-se mais tarde ao domínio do oculto e da metafísica. A mente do quinto raio é brilhante, aguda, rápida, arguta, técnica, analítica, esmerada, positiva, positiva e possui grande capacidade para estabilização e compreensão do detalhe. Como ideais, presas sobretudo à verdade, à objetividade e à ansiedade de observação, dedução e exposição. Deus é considerado como o princípio da verdade e a mentira, a ignorância, a falta de objetividade e uma mente preconceituosa são os maiores males. O impulso motivador do homem do quinto raio é descobrir o conhecimento, alcançar a verdade. Isso, contudo, precisa ser demonstrado com, por exemplo, com a correta predição
baseada numa data conhecida. Ele consegue seus resultados por meio do uso brilhante e paciente da mente. Ele pensa, pesquisa, investiga, prova, experimenta, pacientemente observa, calcula e então faz deduções precisas de suas descobertas. Usa sua mente como uma broca para apurar o coração dos problemas, sempre utilizando o método científico. Isso é descrito por Anton J. Carson como recheadas de observações e experimentos objetivamente registrados, com absoluta honestidade e sem medo de favorecimento. Essa preocupação, algumas vezes, tende a fazer sua mente tão inflexível e seus métodos tão rígidos e inaplicáveis, que não conseguem a realização final. Quando, porém, o aspecto de sua natureza de homem do terceiro raio, com suas características de adaptabilidade e pensamento filosófico, começa a influenciar sua mente, como parece ocorrer no caso de muitos cientistas modernos, combinando-se com as qualidades magnificentes já referidas no quinto raio. Isso assegura seu sucesso como um grande descobridor e revelador do conhecimento ao homem. Vamos fazer uma pausa. Alguém quer fazer um comentário? Aqui deu para a gente ver que o quinto raio ele é muito racional, né? Ele é voltado para a ciência, tudo aquilo que tem que ter comprovação, né? Então, é muito mente concreta, né? Porque não tem nada de abstrato, ele gosta de tudo concreto. Agora, quando ele liga, que fala que é o terceiro raio, né? É o terceiro raio, aí ele já pode dar mais uma outra característica, tem um pensamento mais filosófico, ele consegue já ser um pouco mais, pensar mais, sai um pouco um pouco mais do racional, né? Totalmente. Depois lá na frente, lá, ele vai estar com frieza emocional. Então, esse quinto raio são todas as pessoas que trabalham com atividades que têm fundamento científico, né? Trabalham com números, a sua profissão, matemática, são pessoas que se debruçam muito em livros, gostam de teorias, de leis, de tudo que tem comprovação. Não gostam nada de pessoas de ficar viajando, não tem nada de comprovação, eles não gostam, não. Né? Então, é uma mente mais analítica mesmo. Depois, um pouquinho mais na frente, ele vai falar assim, como professor. E o terceiro raio, né, é um reflexo ali de manas, não é? Da atividade. É um raio que vem do terceiro logos, né? Então, a gente vê que quando ele reflete nos raios da personalidade, que é o quinto raio, já que o terceiro e o quinto, né, o quinto é um reflexo do terceiro, eles realmente se complementam. E aí é interessante porque a Mari, vocês estão falando sobre o pensar, estou percebendo que tem muita essa utilização dessa capacidade intelectual. Sim. Não é? Parece que é o que faz muito uso dessa capacidade intelectual. E aí, nessa folha anexa, onde a gente tem as fraquezas, eu percebi aqui, que um deles é o egoísmo, e também o que me chamou a atenção aqui é o materialismo e o separativismo. São pontos assim que me chamaram a atenção dessas fraquezas do quinto raio. O quinto raio ele não gosta nada de ficar na imaginação, no abstrato, tudo tem que ser comprovado. Ele odeia que não seja nada científico. O místico não é com ele, entendeu? Agora, fazendo uma comparação com o segundo raio... Agora, se estiver no segundo raio, ele pode buscar um pouco das coisas internas. Porque aqui está falando, olha, o quinto raio, então, né? Sede de conhecimento, né? Esse impulso natural. Mas você lembra, Maris, foi até você que naquele estudo, quando a gente estava falando do segundo raio, que é um professor, mas em si... quer dizer, o segundo raio ele quer passar, ele quer ensinar. E parece que o terceiro ele tem essa vontade de aprender e fica ali mais no filosófico. Sim. Não é isso? Sim, isso mesmo.
por exemplo, um médico, né, que é voltado para cientista, mas ele também, igual você falou, se for do segundo raio, ele pode ser um professor de faculdade, entendeu? Só que ele vai na linha ali sempre o que tem comprovação. E ele é meio assim, chega a ser um pouco rígido até. O quinto. Com as coisas que fogem, tem muita paciência com o abstrato, não. Acho que agora a gente pode mudar, né? O Paulo pode ler, o Paulo? Eu pensava em fechar a porta, se você importa. Não. Está a gente passando aqui. Acho que eu fecho. Tem algumas coisas que a gente está falando aí, não sei o que vocês. Atenção? É porque aqui tem reunião. Acontece reunião ali no auditório também. Eu aceito. Eu aceito. Você aceita? Não, esse chato. Chato. Pode ser um copinho descartável? Essa careca aí aqui no beijo. Raquel, seria mais o cientista materialista, não o cientista místico. A Luciana está falando. A Luciana está falando aqui, ela trouxe uma consideração. Disse que é mais uma... Ela está falando mais um cientista, né? Materialista. É o cientista materialista e não o cientista místico, né? Que existe. 50% dos cientistas da NASA são todos indianos. Ali é uma divisão entre cientistas materialistas e cientistas espiritualistas. É verdade. Os maiores matemáticos do mundo são indianos. Ela está falando que ele parece para ela sente mais que esse quinto raio é mais materialista do que um cientista místico, que vai procurar fazer talvez essa alquimia, né? É o que eu estou tentando entender da fala dela, né? Quando ele for um cientista místico, ele vai puxar para um outro raio aí. Vai ter uma mistura de um outro. Que delícia. Que isso é possível, né? Há uma busca pela verdade que eu observei aqui, por exemplo, quando ele fala aqui, né? Deus é considerado como o princípio da verdade, e a mentira, a ignorância, a falta de objetividade, uma mente preconceituosa são os maiores males. Na verdade, a verdadeira ciência, ela busca sempre a verdade, né? A ciência não pode esconder a verdade. Ela pode até ocultar alguma coisa, deixar de falar, mas porque a ciência pura, real, ela se aproxima de Deus, né? Porque que diz que a ciência está de um lado e Deus está do outro, né? Mas não é. A religião criou muito essa questão, né? Porque os cientistas eram considerados bruxos, né? Essas coisas, porque a verdade, a ciência busca a verdade e a verdade divina. A ciência verdadeira, para mim, eu sempre encarei isso. Por isso que eu sou favorável à ciência, mas a ciência se aproxima de Deus, né? Sim, sim. E assim, se a gente for assim fazer uma visão assim mais a gente analisar, a gente percebe que a ciência hoje ela degrada menos que os dogmas religiosos, muito menos. Pautada também, né, em algo assim maior, né, com respeito, que não existe nada aleatório. Então isso dá um desenvolvimento moral e isso pode trazer assim, um benefício muito grande para a gente, né, no sentido assim de desenvolvimento mesmo, que a gente sabe que a gente precisa de necessidades. Nós temos necessidades, né, de ter uma casa para morar, essas coisas, mas assim, pautado não nesse capitalismo aí horroroso, que sai atropelando tudo, onde as pessoas, nenhuma, entendeu, respeita as outras, o menor, no caso, né, que o dever é quem está numa posição maior estender a mão. Eu vejo por esse ângulo, eu acho que a ciência deveria pautar nisso e divulgar mais isso, sabe? Que as pessoas utilizariam isso. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem o quinto raio e que tem o lado também pode ser considerado o sexto raio, que é o Alexander,
que tem o NUBS, que ele faz as pesquisas aqui em Juiz de Fora sobre espiritualidade, e ele junta isso. Muito legal. Agora que veio na cabeça aqui. Então, ele é uma pessoa do 5º raio, mas que tem também o 6º raio e o 2º raio, né? Ele tem essa capacidade. Então, ele faz pesquisas científicas, ele vai para fora, até saiu agora uma recente dele, ele postou a pesquisa que ele anda fazendo nos hospitais sobre pacientes em coma, em EPM, então estão em coma e depois retornam. Então, ele faz essa pesquisa demonstrando que ele demonstrou que 85% das pessoas tiveram uma experiência fora do corpo e relatam alguma história. Então, quer dizer, 85% é muita coisa, né? Então, assim, ele está comprovando isso cientificamente. Sim. É muito, muito legal. É uma pessoa que está bem pura. E a gente não pode esquecer que a gente está falando assim de um raio branco, né? E que ele refrata em 7 cores. Então, nessa junção, nessa união, vai dar isso que talvez você esteja falando, o cientista místico, né? O devoto e tudo. Vai depender do porque que ninguém é. Exatamente. E todos são necessários. Sim, claro. Os espectros, né? A gente precisa da ciência, né? O nosso próprio sistema solar está na evolução a partir desse 2º raio, está no 2º raio. Quando a gente lê os aspectos negativos, é quando a pessoa, que tem umas pessoas que têm muita predominância só em raio, aquela que está muito ali, aí que entra esses aspectos. Ou talvez quando desequilibra. Ou desequilibra, mas é isso aí. Eu vejo pelo meu desequilíbrio. Eu falo, nossa, aqui, ó, aí eu aqui. Então, eu acho que facilita a gente a entender também o lado negativo. Vamos adiante. Como professor, ele elucida lógica e completamente, inclui detalhes, usa diagramas e inculca a acuidade. A apoteose é tornar-se um mestre cientista, um gênio do intelecto em todos os ramos da ciência, física e superfísica, com sucesso no último campo, e algumas vezes no anterior, que o leva à alegria da proficiência mental. Como seu irmão do 3º raio, ele finalmente torna-se uno com a mente maior, e então alcança uma perfeição, tanto no conhecimento em si, quanto na aplicação prática dos princípios científicos sobre os quais se assenta o universo. Entre as falhas do 5º raio estão o distanciamento, a frieza emocional, a crítica destrutiva, a rigidez mental e uma tendência para perceber e acentuar indevidamente as faltas alheias. O iconoclasmo, que não é suplementado por presteza ou habilidade para reconstruir, magoando ao dizer, suas faltas são para o seu próprio bem. E a insensibilidade para abrandar o golpe ou esforçar-se para ter tato, o sentimento de prazer em destruir ilusões. Constantemente, uma útil, porém desconcertante função, né? Destruir ilusões. A inabilidade para suportar pacientemente as tolices, a intolerância para tudo que for emocional, místico e intuitivo, o ceticismo, o materialismo e o orgulho. As outras falhas são o egocentrismo, a estreiteza de visão, a curiosidade da bisbilhoteira e inquisitorial e mesquinharia, buscando um quid pro quo. Quid pro quo, tornando-se excessivamente pedante e acentuando a formalidade em detrimento da vida. Nossa senhora, imagina se relacionar assim. Eu estou por procurar, que eu não tinha ouvido. Que quer dizer doutrina prática. Em algumas ocasiões, este tipo demonstra...
É interessante assim, a gente ver que eu acho que, apesar de a gente ter alguns desses comportamentos, desses temperamentos, nós todos, eu acho aí, não sei se todos, mas uma boa parte de nós tem um pouquinho dos outros temperamentos. Entendeu? Porque é interessante que ele cita aqui que a apoteose dele é tornar-se um mestre cientista com um intelecto na ciência física e superfísica. Tá certo? O superfísico aqui é místico, não é intuitivo. E na página seguinte, ele vem dizer, conforme você falou, a intolerância para o que for místico, emocional e tal. Né? Qual que é o primeiro que você falou aí? Mas você não conhece gente que é só quinto pai, que não é místico de jeito que eu conheço? É o que eu estou falando. Eu acho que eu não tenho... Eles são intolerantes. Agora existe também o outro que a gente estava comentando. Eu acho assim, eu acho que... Não pega por vários raios. Não um raio específico, né? Eu acho que você pode ter um principal. Entendeu? Então, mas você acaba circulando nesses temperamentos. Inclusive, ele fala disso, que a gente não é um raio específico, mas essa luz que vem do Logos, essa luz está em todos. A gente vai, nessa encarnação, trabalhar mais um determinado, se afinar mais um determinado raio, para que possamos nos aperfeiçoar, no autodesenvolver. Mas eu acredito, eu pessoalmente acredito, porque eu também já me vejo em vários momentos, falando, nossa, aqui, isso daqui eu também. Então, assim, até por uma questão pessoal, eu acredito. Mas essa explicação que a gente tem no livro corrobora com essa sua fala. Porque nós somos um, nós somos um. Conforme será explicado mais adiante, é raro o tipo de raio puro. Então, não é isso. A regra é a de misturas, com a consequente modificação do ideal, temperamento e mente. Entretanto, para efeito de estudo, são descritos alguns tipos de raio relativamente puros. A posição evolucionária, ou a idade do eu espiritual, geralmente decide o grau no qual as qualidades e virtudes do raio são demonstradas, assim como são superadas as falhas e as limitações. Como regra geral, quanto mais adiantado está o ego, tanto mais facilmente discernível é o raio primário dentro das personalidades. Então, ele mesmo diz aqui que é raro uma pessoa com raio puro. Então, a gente vai comunicar, aí aqui ele começa falando, está no segundo raio, quando ele vai para o terceiro raio. Ele pode ser um quinto, mas que ele está comunicando com o terceiro. Isso que é legal. Esse estudo aqui é para a gente se autodescobrir. Você vai ler aqui, vai ver quais tem os defeitos, qualidades, você vai se autodescobrindo. Pô, e aí eu tenho o meu raio principal tal, o outro tem um pouquinho, o outro tem um misturadinho. Tudo. É uma análise individual, entendeu? Depois desse estudo, cada um pode, né, Raquel? Cada um pode se analisar. Não, agora já sabia. Então, provavelmente no final da reta, no final das encarnações, há uma identificação maior no final. Provavelmente no final das encarnações há uma identificação maior com um raio só. Pode ser. Ele fala que o maior é o primeiro raio, o segundo. Então há uma definição mais no final. Mas o avanço deles é muito superior. Eu vejo que o avanço deles é muito superior. Não, então, mas talvez com a reta final da coisa. Eu identifico muito como o primeiro raio. Mestre para cada raio. Que toma conta, por exemplo, a gente vai estudar agora... Toma conta e cada mestre é um raio específico. Cada mestre é um raio específico. Por esse motivo. Pois é, e aí talvez é que nesses casos, conforme o Santo está falando, o mestre é de raio único. É isso mais ou menos que você está falando? Ele viu várias encarnações misturadas, mas no final define-se em um só. Identificado com uma gente. Pois é no processo. Agora é raro sair tudo. Mas que final é esse que você fala? Final de encarnações. Eu falo no final do processo de evolução dele, ele tem que identificar. Fica no estado do raio puro, do raio. Mas assim, a gente está lapidando, né? Uma pedra bruta, está lapidando para chegar no raio específico.
Mesmo porque a gente cria o karma, vai ter encarnação que talvez desvie um pouco isso para pagar aquele karma, para resgatar aquele karma. Então, eu nasci para ser advogado, mas desviou aquilo e eu não fui. Eu fui fazer outra coisa. Eu tive uma outra vida que não era o objetivo principal para resgatar um karma que eu criei e vida anterior. E um outro momento que o livro também fala sobre isso que você trouxe é quando... foi uma palestra do Osmir Clemente. Geralmente a gente também tem essa dificuldade, a gente fala, olha, eu tenho um pouco disso, tenho um pouco disso, justo porque já vivemos várias vidas, várias encarnações. Então a gente temos reminiscências, né? Vamos lembrando. Também pensamos um pouco de uma forma ali do quinto, em algum momento, por isso. Do quarto, do segundo, a gente falou. Por isso que é uma polêmica que eu vi entre os filosofistas, até o Geoffrey perguntaram sobre isso. Se a gente pode mudar de raio principal. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas o Geoffrey diz que existe essa possibilidade. Então, como assim, por pura vontade de mudar ou mudou porque evoluiu? Eu acho que deve ser para evolução, né? Não, primeiro que 99% da população não tem conhecimento disso. Primeira coisa, não sabe. Vamos mudar de mais pessoa, uma população não sabe. Não sabe. Não, mas assim, o que eu estou entendendo é que a pergunta é que se isso acontece naturalmente, se um momento da nossa vida a gente pode mudar porque começamos a vibrar. Não é essa vida da reencarnação, você nasce. Sim. Eu vejo que cada reencarnação você vem para trabalhar uma coisa. Consequência, cada reencarnação pode ser que seja mais. O Osmir Clemente deixa isso bem claro. O raio principal, entendeu? Porque às vezes a gente transita, mas a gente tem um raio principal. Da visualização também, né? Isso para mim me parece muito com a astrologia, porque a pessoa tem um signo, mas ela não tem, ela tem todos. Todos os signos. Todo mundo tem todos os signos. Tem as 12 virtudes e os 12 defeitos, que quase ninguém quer admitir, mas tem. Então, pois é. Aí, para mim, está bem paralelo isso que está aí, porque o mapa astral ele é a assinatura, ele é o mapa da pessoa. DNA espiritual, né? É o DNA espiritual. Só que no outro nascimento vai ser outro mapa. No outro nascimento é outro mapa. Outro mapa, com certeza, né? E o raio é uma das... Ele aqui no parágrafo. Temperamento. No próximo parágrafo, essa linha aqui, ele vai falar de algumas coisas. Ele fala assim, a menos que seu caráter seja modificado pela presença das qualidades dos outros raios. Nós vamos ver isso aqui agora. Aí ele fala especialmente desse e daquele. Achando que era isso que a Mari estava falando agora. Entendeu? Mas vamos ver, tem que ver tudo. Bom, em algumas ocasiões, esse tipo demonstra uma falta de sabedoria e eficiência na conduta da vida, quase infantis. Algumas vezes, devido talvez à proverbial divagação. Na religião, onde se aceita, o homem do quinto raio é inclinado a ser dogmático e, curiosamente, irrazoável. Excessivamente preocupado com a tradição, o dogma, a doutrina, o credo e a forma, ele muitas vezes perde de vista a vida interna e a necessidade de experiência e iluminação interiores. Esse tipo é, frequentemente, muito egoísta e consumista, e, a menos que seu caráter seja modificado pela presença das qualidades dos outros raios, especialmente das do segundo, terceiro e sexto, tende a guardar suas descobertas e bens para si mesmo, como, por exemplo, patentear invenções. Isso é interessante, a questão da patentização é uma questão interessante, e ainda mais hoje. Por exemplo, a questão da vacina. O Seibei, quando descobriu a vacina para a paralisia, abriu mão de patentear. E por isso que a vacina saiu por pelo da fora. Né? Então, agora, na questão do início da pandemia, começou a discutir isso também. Não podia patentear, porque senão ia ficar mais caro.
Vai guardar para si mesmo, interessante nesse mundo de hoje, que o que vale, né, materialmente pesa para caramba. Tudo bem. Na tradição filosófica, vamos dizer assim, tem uma ideia que é da doutora Mendes, eu até depois posso achar um livro em casa, que ela fala de uma questão dos povos desenvolvidos, que foram colonizadores na África, aqui na América e tal, vieram aqui na América, foram na África, pegaram determinados produtos naturais que nascem na terra, da terra e tal, e patentearam, entendeu? E aí dificulta, né, a coisa toda. Desse produto, quer dizer, você pode ter um produto dessa Isso foi o início, né? Isso foi o início, né? Que hoje, até hoje é assim, né? Não, o que ela fala, ela usa um termo lá de que, já colocando que esse processo de patentear as coisas, que chegou a um absurdo do mundo civilizado usar os produtos do mundo atrasado e patentear. Mas era dele. Ele foi lá na colônia e aqui eu acho interessante ele falar de que patentear a invenção, de fato, se é uma invenção que é para beneficiar a humanidade, desculpe o termo, é muita sacanagem patentear. Né? A vacina mesmo, o seio se tornou a coisa toda, porque logo que ele descobriu a gotinha, né? A vacina contra a polio. Contra a poliomielite. Contra a poliomielite. Ele abriu mão de patentear para que o mundo inteiro pudesse usufruir. E hoje nós vivemos a agricultura com tudo patenteado pela Monsanto, que hoje pertence à Bayer. Né? Todas as sementes são patenteadas. Pois é. Cada semente não é mais semente de milho, não é semente AK35, não sei o quê, um nome lá. O próximo parágrafo fala que o Maurício está falando. Está patenteado, tudo patenteado. Vai falar exatamente. Bom, o homem desenvolvido do segundo ou sexto raio, por outro lado, tem prazer em compartilhar todas as descobertas e dons, sendo o bem-estar mundial o motivo de todas as suas pesquisas e esforços. A confiança total do homem do quinto raio, espiritualmente não desenvolvido, nos processos analíticos e nas provas demonstráveis, tende a torná-lo um pouco cego em relação aos grandes princípios que estão por trás da manifestação e impenetrável à inspiração e à intuição. O maior sofrimento pode ser experimentado quando apanhado em erro e, especialmente, quando comprovada a falta, ele é ridicularizado e se torna objeto de escárnio. Que falta, cara. Tal derrota mental e desonra ferem profundamente a natureza do homem do quinto raio. O mais ativo e mais usado princípio deste homem é o corpo mental ou manas inferior. A cor é o amarelo-limão, a pedra, o topázio e o símbolo, a estrela de 5 pontas. O quinto raio está em correspondência com o terceiro, de cujas qualidades e realizações é a expressão concreta. Ao final, os dois são fundidos num só instrumento de consciência, demonstrando as elevadas qualidades de ambos os veículos e raios. Nas artes, a pintura representa o homem do quinto raio. A religião egípcia, centrada na filosofia hermética e tendo como ponto principal a verdade, era predominantemente do quinto raio, como é o aspecto escolástico de cada religião. Só um comentário que ele fala aqui na questão de usando a religião egípcia. Eu não conheço, vocês conhecem o zoroastrismo? O zoroastro é egípcio? Não. Não, Zoroastro. Ele está falando do Hermes com registro aqui. Não, mas ele fala que é centrado na filosofia hermética. Né? E aí o Zoroastro pode ser.
Mesmo não sendo egípcio, porque aqui no resumo... Aliás, um livro lindo, Silêncio Cabalion. As vívidas deduções de Sherlock Holmes, como também de todos os outros detetives, o frio e preciso raciocínio da mente legal são todos exemplos da atividade da mente formal, a qual é geralmente acentuada no homem do quinto raio. A história conta que o presidente Abraham Lincoln, viajando num trem com um amigo, teve sua atenção despertada para algumas ovelhas num campo. Aquelas ovelhas, disse o amigo, foram tosquiadas recentemente. Olhando para fora, Lincoln disse, neste lado. Neste lado dele, só para eu entender, elas foram tosquiadas. Aí Mas ele é detalhista, né? Verdade. Mas ele foi tosquiado. Mas é deste lado. Deste lado que nós estamos vendo, né? É esse lado. A gente não pode ter certeza do outro. Pode ter certeza. Ó, os zoroastristas... Hoje tem muita gente, muito homem, né? O nosso caso aqui de São Paulo, mais careca, menos Luciano, que tosqueia só do lado, né? Você já viu? Corta o cabelo de cá, corta Tudo. Não, mas é que eu entendi o desse lado, eu entendi do lado que ele estava passando. Lado que ele estava Porque ele é detalhista, ele comprou lá, então deste lado sim. O zoroastrismo é uma religião de caráter dualista que surgiu entre os séculos 628 a 551 a.C. Ainda hoje, ela é praticada por algumas populações do Irã e da Índia. Hoje em dia, muitos noticiários relatam diariamente os variados conflitos políticos e militares que se arrastam na região do Oriente Médio. Para muitos, a rivalidade entre as nações ali encontradas apresenta um mosaico cultural distinto e que muitas vezes parece justificar os contrastes que marcam aquele território. Só para terminar, contudo, esse tipo de constatação não corresponde ao grande número de influentes e intercâmbios culturais desenvolvidos pelas regiões, pelas populações que na antiguidade ali viveram. Tá? Elas são exortações. No desenvolvimento de suas crenças, o povo persa elaborou uma religião concebida por meio das exortações pregadas pelo profeta Zoroastro, tá? Quando eu resumo o Zoroastro, não tem nada a ver. Não, do Zoroastro. Mas aqui ele fala. Pois é, mas ele está dizendo que ela era do quinto raio. Não, ele não fala disso, nada dos Zoroastros não fala mesmo. Não fala. Entendeu? Mas aqui no resumo da que seria o Zoroastrismo, a religião, né? Até pelo que ela deu ali, não tem nada a ver com isso. Aqui, por exemplo, quer dizer, a religião egípcia de hoje está no terceiro raio, que tem uma ligação com o quinto raio. Você tem a cabala judaica e em seguida a egípcia. A religião do terceiro. E que tem uma ligação com o quinto raio. Até que o terceiro raio, né? O raio, ao final, fundido com o terceiro raio. Pois é, e aí ele fala que a religião egípcia já foi do quinto raio. Mas como ela tem o quinto raio uma ligação com o terceiro, aqui ele está colocando a religião egípcia, aí eu falando de quinto raio. Aliás, a religião egípcia parece aqui do terceiro e do quarto. Então, vamos agora... Tem uma coisa interessante que eu queria chamar a atenção também. Nós não vamos resolver isso. Fala só um pouquinho mais alto. Tem uma questão que eu queria chamar a atenção, que ontem, assistindo à palestra do Marcelo Luiz, falando das cartas do Anátimas, ele demonstrou lá, e ele diz o seguinte, ele vai no texto em inglês, vai no texto em latim e busca no tradutor, ou no Google, ou outro na Bíblia, não sei o quê, a versão. Então, ele mostrou um caso lá em que, na tradução que fizeram para o português, botaram a palavra sentimento, o que ele, ao traduzir, buscando a origem, não era sentimento, era sentido. Entendeu?
O sentimento não tem nada a ver com... Não é o sentido do sentimento, não é o sentido das coisas e tal. O que eu ia chamar a atenção é isso. Nós aqui não temos essa capacidade, né, de pegar aqui do texto do Watson e dos outros que a gente pode saber e tudo mais, e duvidar da tradução. Quem traduziu o Watson, né? Aqui seria sobre tem que ser a tradução. Tradução de Teósofo de Porto Alegre. Eu só queria chamar a atenção para isso, para a gente ficar bem determinadas coisas, porque pode ser questão de tradução. Pode ser tradução. Isso aconteceu agora com o glossário teosófico que foi editado, né, pela Kluck. Ele chamou a atenção pelo Centro Lusitano. Diz ele que agora, a partir da nova edição do glossário, que eu acho que já está traduzido esse glossário. Já teve, eu até procurei, mas já acabou. Mas o que foi editado agora é uma tradução do glossário original. Isso. E o que eu tenho lá em casa, por exemplo... Esse é muito grande, o que você tem. Esse parece que é bem mais fino, porque ele vai... Isso. Então, parece que esse novo, né, que o Centro Lusitano fez, essa nova... Ele é um pouco mais fidedigno, ele não vai mais e faz só aquela tradução do que era o original. Eu gostaria de ter, eu entrei em contato, mas já tinha acabado. Mas ele não é barato, não, sabe? É um caro. Sugere 200 e pouco. É mais barato que isso. Mas... se você tiver... Depois às vezes a gente pode consultar a editora. Na hora que sair, eu vou querer comprar. Isso, a gente já saiu, só que é uma remessa que veio de Portugal, então acabou. Aí eu pedi para colocar meu nome e ficar lá na lista de espera, tá? Uhum. Mas às vezes a gente pode comprar um e para o Get, não para cada um ter também, né? A gente pode ver se às vezes o Get mesmo adquire, só que não tem desconto pelo Get, porque não é a editora teosófica. Tá? É lá do Portugal. Isso. O que vocês acham? Vamos dar para a gente continuar? Vamos entrar no sexto raio, gente? Podemos? Verei uma página só. Então vamos. O sexto raio. As qualidades principais do sexto raio são o amor sacrificial, o entusiasmo ardente por uma causa, o ardor inflamável, um único objetivo e determinação, a devoção desinteressada, a adoração, uma intensa simpatia pelo sofrimento alheio, a ponto de reproduzir os estigmas em si mesmo, o idealismo expresso praticamente como ação, a lealdade, a essência da honra. O tipo de homem é o do místico, do devoto, do santo, do filantropo ativo, do mártir, do evangelista, do missionário e do reformador. Os exemplos são os irmãos Lawrence, São Francisco, Santa Clara, Santa Teresa, terceiro e sexto raios, e o general Buff, sexto e primeiro raios. Só, sabe o que nós acabamos de falar? Como é que vocês entendem uma intensa simpatia pelo sofrimento? Não é? Uma paixão mesmo. Pois é, mas eu acho não seria a compaixão pelo sentimento e não a simpatia. Estou falando da questão que eu falo de tradução e tudo mais. Questão de tradução. E a outra coisa, ele cita aqui... Empatia. Eu acho que é empatia. Eu gosto da palavra simpatia. Não, nesse caso aqui, eu logo que li, mas eu acho que é mais empatia e mais compaixão do que simpatia. E a outra coisa é que ele dá como exemplo aqui São Francisco. Mas São Francisco tem São Francisco de Paulo, tem São Francisco de Assis. Pois é, mas
Eu não conheço a história de São Francisco de Paula. Aqui, ó, São Francisco de Santa Clara. A Clara que ajudou a ser suquinho. São Francisco de Santa Clara. Tem São Francisco do Glória. Não, é só para falar, porque para quem sabe, conforme você sabe, tudo bem, porque você está colocando, entendeu? Mas qual que é? Assim, se você ler com calma, verificar das qualidades principais, você vai direto ao São Francisco de Assis, né? Sim. Só para frisar, vamos ver para isso. Mas ele está mais famoso que o outro, porque aí o outro vai ter que ter um de Paula para diferenciar, mas o São Francisco é de Assis. O ideal e a consagração completa, o autossacrifício até a morte por um ideal, por uma causa ou por um líder. O serviço O serviço desinteressado para o alívio dos sofrimentos do mundo, os quais são profundamente sentidos, constitui um impulso natural que está por trás do homem desenvolvido do sexto raio, para quem Deus é o princípio do autossacrifício, do amor e da bondade. Tanto como soldado, amante, filósofo ou cientista, ele é fiel até a morte a este ideal. Para ele, os maiores males são o egoísmo, o individualismo, a falsa lealdade, a deslealdade, a traição à confiança individual ou pública e o ódio. Alguém quer continuar? Vamos fazer todo mundo ler um pouquinho. Vamos vamos no giro aqui. Você não pode, né? Mas aí você lê para a gente hoje todo mundo. A pessoa do sexto raio, ela alcança sua meta pela obstinação extrema. Leva sua devoção a tais alturas que chega a perder-se em seu ideal, do qual se torna a verdadeira encarnação. No fogo do seu entusiasmo, ela queima tanto as falhas do próprio caráter como os obstáculos externos encontrados no caminho da realização de seu intento. Como professor, ela inspira e inflama, e, entre outras qualidades, desperta a lealdade e o heroísmo nos alunos. A apoteose é o altruísmo e o cumprimento perfeito da vontade de Deus. Entre as falhas desse tipo estão a emotividade, a sensualidade, o fanatismo, a obsessão, a suscetibilidade, a fascinação, a intolerância e a extrema adoração cega de seu herói, a deslealdade dos amigos a quem ama e quem confia, traz agudo sofrimento, assim como o ser incompreendido e mal interpretado, sobretudo, quanto às suas intenções. Eu paro aqui para ele ler? Ou não? Eu não tenho, eu perdi onde eu estava. É interessante aqui, né, que esse sexto raio, a figura aqui é Jesus mesmo, né? E a gente vê aqui no nosso mundo, aqui no onde que a gente está no Brasil, né, o fanatismo, quanto que ele é prejudicial e muitas pessoas caem nesse defeito do fanatismo, né? É cego, é rígido, ele briga com o outro, né? Quantas guerras já teve por conta disso, né? De religião, pelo fanatismo? Né? E tem. E a gente vê aqui, né? A minha religião é melhor que a outra, não sei o quê. Então, se perdem muito nisso mesmo, né? E a gente viu lá, né? Os primeiros cristãos, né? Como eles foram fiéis à causa, né? A Jesus, né? E morreram lá. A Joana de Cusa morreu queimada, tinha que abjurar, né? Abjura seu Cristo, eles não abjuravam. E aí eles eram jogados nos leões, a Joana de Cusa foi queimada, porque queimou o filho dela primeiro, ela assistiu, eu sei disso, porque é a Joana de Anjos, né? E aí queimou viva. Então, assim, era tanto absurdo, mas eles eram fiéis, eles eram o auto-sacrifício, que fala aqui, né? Esse sexto raio. Então, esse sexto raio aqui, a figura central é mesmo de Jesus, né? Esse final aqui, você vê mais uma quantidadezinha maior? O princípio. O princípio do homem é o corpo astral. Sua cor é a de um fogo róseo, a pedra é o rubim e o símbolo é a rosa de 4 pétalas, no formato de uma cruz de dias iguais.
A correspondência é com o segundo raio, o qual o sexto é uma expressão ativa de muitas de suas qualidades. Nas artes, a arquitetura e uma música estática representa o sexto raio. É a qualificação da arquitetura, uma música estática. O que é música estática? Está falando que a arquitetura... Eu ia perguntar a mesma coisa. O que é música estática? É a música. Isso é uma música. Qual é a música estática? Arquitetura. O Goethe fala que a arquitetura é essa, é uma música música estática. Tá. Cristalizada. Perfeito. A religião cristã, especialmente nos seus aspectos devocionais e místicos, é predominantemente do sexto raio. Aqui, duas observações. Primeiro, que lá nas cartas dos Maháticos, o Marcelo ontem enfatizou a questão da quebra do ensino cristão pela igreja institucionalizada. Essa igreja romana, vamos dizer assim, né? Então, mas enfatiza muito o trabalho de Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. E tem um trecho em que ele passa lá, que eu acho que é dos Irmãos Karamazov, que é uma obra de ficção do Dostoiévski, em que, num capítulo, ele reproduz, entre aspas, se o Cristo retornasse ao mundo naquela época da Idade Média. E aí, o diálogo do Cristo com o homem da Inquisição é uma coisa pesada, porque o homem da Inquisição acaba com o Cristo. Então, arrasa. Você vem aqui agora para fazer não sei o quê, e tal. Só para chamar a atenção dessa coisa que a gente... eu sou mesmo considero cristão, e todo mundo pergunta qual é a minha religião hoje, eu falo, eu sou cristão primitivo. Porque, de fato, o poder, né, que alguns homens que tomaram posse da igreja destruiu o ensinamento do Cristo. É isso. Mas outro dia eu também estava me perguntando isso. Outro dia mesmo, essa semana, eu estava lendo o Atos dos Apóstolos e estava me perguntando assim, será que se Jesus viesse hoje aqui, como que a gente ia tratar? Né? Será que a gente ia... eu fiquei fazendo essa reflexão. Não teria mais a Inquisição. Mas nós se afastar um pouco da igreja de hoje, que é o Papa Francisco, que é uma grande alma, né? Voltar com os papazinhos alguns papas atrás, entendeu? Papa Francisco depois. Tem alguns que tem por exemplo, vou falar algumas coisas. O Bento, que foi o antecessor dele, o Bento tomou conhecimento de uma série de crimes com padres e bispos e não tomou providência nenhuma. Como se diz foi cúmplice daquela história. O Pio X, que foi o Papa na época do nazismo, também, entendeu? Se omitiu perante aquele desastre que foi. Então, e aí tem outros e tal. Então, essa aula de ontem foi muito interessante, porque ele tem um prazo de 15 séculos, de pouco mais de 1.500 anos, e foi quando começou, vamos dizer assim, entre aspas, a destruição da igreja pelos papas, foi Constantino e Justiniano, até 1.500 anos depois, que foi quando apareceu Luís Severo, 15 séculos depois, por exemplo. E que tentando recuperar, né, os ensinos espirituais devidamente. Isso foi muito só e assim, é bom você falar. Que a gente pode ver. Quem quiser acompanhar no YouTube, mas está gravado lá. Você entra no YouTube, você assistiu. Eu vi algumas aulas atrás, eu não tenho ouvido. Cartas dos Maháticos das segundas-feiras, ontem foi dia 23. E ele tem a dele e da doutrina secreta estão organizados na playlist, está atualizado. Tá. Então você pode procurar na playlist, que os outros estão meio bagunçados, mas eles... No meu YouTube, quando eu abro lá, você clica lá, não sei se é playlist, porque você clica e aparece o nome.
no que foi que assistiu, quis ver alguns pedaços da aula, tive que esperar aparecer lá, mas tem todas. E Terminou aí, não? Não, mas antes só da gente continuar, deixa eu só fazer um comentário também desse parágrafo aqui, que a gente aqui na segunda linha fala assim, o símbolo é a rosa de 4 pétalas, no formato de uma cruz de linhas iguais. Aí se a gente for aqui nessa folha anexa, não sei se vocês têm aí, é esse símbolo aqui, ó. Né? E aqui em Juiz de Fora a gente tem uma capela que tem esse símbolo no vitral. O vitral é exatamente assim. É ali do lado da minha casa, na capela da Santa Casa. Quando vocês forem lá, observe, é exatamente. A rosa de 4 pétalas. A rosa cruz. Eu sempre achei ela bonita e ficava assim tentando entender, porque eu nunca tinha visto. E a janela tem esse recorte, não é o vitral com esse desenho, ela tem esse recorte. Bem bonito. aí são todos simbólicos, né? A igreja. Eu não sei se tem outros lugares, mas eu nunca tinha visto, só aqui. Eu sempre fiquei me perguntando. Porque agora você vai, né, vai observando os símbolos e vai vendo. Como diz o Sempre me chamou a atenção, eu quis dizer, mas assim, nunca, porque realmente é diferente. Então, agora é o último parágrafo, né? Você pode ler? Entretanto, o 7º raio também é representado nas suas formas cerimoniais de culto, cujo ápice talvez seja atingido nas grandes celebrações da Santa Eucaristia, nas coroações e nas cerimônias de ordenação dos sacerdotes e de consagração de bispos. As celebridades mundiais que apresentaram as qualidades do 6º raio são citadas no capítulo sobre os raios combinados. Porque aqui, além de chegar até o 7º raio, depois vai ter o capítulo dos raios combinados. Gente, aqui está errado, né? Aqui é 6º raio. Entretanto, o 6º raio é também representado, né? A primeira linha. Será? Estava falando do Eu li o 7º, mas eu acho que é o 7º. Ele estava trazendo. Não, é o 6º. Aqui é questão de tradução ou de digitação. O 7º raio também. O 7º sacerdote. Mas de onde que ele está trazendo o 7º aqui? Ele trouxe do nada? Não, mas é assim, aqui no resumo do 7º raio, é um tipo de sacerdote, cerimonialista, ritualista, mago, mestre de cerimônia. Entendeu? Verdade. Então, é o 7º nível. Tá. Contido também aqui. Tá. Então tá. Muito bonito, né? Os raios combinados é bem legal, né? Na filosofia eles falam, né, que o Jesus foi um veículo do Maitreya, né? Naqueles 3 anos. Já ouviu isso? Alguns falam até que E ele você ouviu isso? A antroposofia fala isso, né? Porque depois, quando ele fez 30 anos, quando ele foi batizado, e a partir daí é o Cristo mesmo. Aquela falou a questão se Jesus voltasse hoje, né? Mas eles estão, alguns têm corpos físicos aqui no planeta hoje, só que eles não aparecem. Quando o Moria aparece para Blavatsky em Londres, é só para ela, que é discípula. Eles vão aparecer para os discípulos, não aparece para a população toda. Mas é dito que alguns deles, ou quando eles precisam, ó, sempre foi assim, continua, obviamente que hoje também, eles utilizam corpos físicos para fazer o que tem que fazer aqui no planeta. Só que não se revela, né? Tem um conteúdo aí de morada de alguns deles no deserto de Gobi. Talvez alguém já tenha lido isso. Aí os espertinhos, deserto de Gobi, então eu vou lá ver. Aí juntou uma galerinha e foi lá ver. Deserto de Gobi, procurar os mestres do deserto de Gobi. Estava aproximando do local, estava no lugar certo. Apareceu um cidadão a cavalo lá, um cidadão qualquer, gritando: cuidado, tempestade, cuidado, saiam daqui, tempestade. Virou as costas e foi embora. Virou uma tempestade, não sobrou ninguém em pé.
Como é que é a tempestade? Veio uma tempestade que não sobrou ninguém lá para continuar a busca. Então, por que a gente não tem acesso? Por que ele não pode entrar aqui e sentar conosco? Porque a gente está ligado a esse mundo material o tempo todo. A gente não está preparado para isso ainda. No dia do Vesak lá, a gente viu, né, na leitura lá, que o Senhor Buda, naquele dia, se materializa, né? Não, ele é uma e imagem dele que aparece lá. Né? Mas qual que é a nossa grande dificuldade em acessar isso aí? Essa vida que a gente leva. É a maior dificuldade que a gente tem. A gente lê isso que Maitreya recebe. De ser reativo, né? A gente reage a tudo. Um monte de coisa que a gente faz no dia a dia, que a gente está acostumado a fazer, a gente não consegue largar. E chegar perto de um ser desse é uma esfera, um aspecto diferente do que a gente faz hoje. Tem livros aí que relatam do próprio Krishnamurti com o mestre lá, o Kuthumi, o Lidbita com o Kuthumi também, relatos de reuniões, igual então numa sala, eles estão conversando normalmente, o Lidbita e o Kuthumi, o Krishnamurti com o Kuthumi também. Então, essa aproximação, essa senda que a gente crê num aspecto filosófico que leva ao discipulado, a gente entende que é real isso, e uma hora aproxima tanto que realmente encontra pessoalmente, no sentido de passar outras informações. Né? Estudos, né? Tem um livro lá que fala o treinamento do Lidbita, como é que é o treinamento dele? Era com costume numa sala, numa casa dele, ou de alguém, um encontro pessoal. Né? A própria Blavatsky, ela foi treinada há 24 anos pelo modo. Então, ela tinha acesso a eles em ambientes. A vida atual, a gente está vivendo escravo, a gente está sendo escravo da necessidade. Cada vez mais necessidade a gente tem, a gente fica escravo não é da a necessidade. morte, talvez. A questão é a gente se libertar dessa necessidade. Então, a partir do momento que a gente começar a excluir isso da vida, a gente começa a evoluir, senão a gente fica refletir o que eu preciso fazer, se é que eu quero agora fazer isso, vai ficar para frente. Posso escolher, pode ser agora ou não. Não é obrigação de ser agora, o tempo que nos resta de vida. Pode ser para frente. Também tem uma coisa, né? Se querer se libertar depressa demais, pode virar desespero. Sim. E pode até fazer mal também. Desespero. Ela pode até suicidar. Fazer mal também. Ela pode até suicidar, por causa que muita gente se suicida porque desiste desse sistema, não consegue mais achar caminho nenhum. Só a gente entender que há uma metodologia para isso. Né? Há uma metodologia para fazer isso. E está cada vez mais difícil, porque o mundo está muito devagou muitas coisas, estão muito soltas, espalham tudo. Você pode escolher o que você quer hoje. Por exemplo, hoje tem reunião, mas quem foi para o shopping, quem ficou em casa da televisão, vendo o Facebook, as opções são gigantescas de fazer outras coisas. Ele estava falando aí do fanatismo. O fanatismo, hoje em dia, está por conta do mundo de uma tal forma e está polarizando, e essa polarização está prejudicando a humanidade. Né? Tem um cientista americano, estudioso, sociólogo, o Larry Diamond, ele estava comentando da questão a democracia já não se sustenta mais com essa polarização que está aí. Nós vamos perder a decisão democrática. E o que acontece com a humanidade sem isso? Né? E sem espiritualidade, ou com falsa espiritualidade, cada vez mais a gente está vendo isso. O Brasil é um exemplo típico dessa falsa espiritualidade que tomou conta cada um de nós que estamos aqui presentes, podemos dizer que a gente tem um pouco desse raio de sexto, né? É porque ele falou que há muitos estão no shopping, mas a gente está aqui, né? Não sei. Todo mundo tem, pelo que a gente até já estava conversando, né? Mas a questão é não vejo, tem muita gente devoto, sociedade teosófica, eu acho que menos tem. Devoto? Uhum. Na sociedade teosófica, uma luta, né, gente? O que mais tem é o sim, eu acredito. É o quê?
Um quinto. Mas e a devoção, a Blavatsky? A gente vê muita gente. Verdade, é o estudo, é a reverência, é a honra, mas não isso, ó. Ela pediu para ninguém seguir, né? Sabe? Isso do místico, do vamos cantar. Mas aí cai no negativo do sexto raio, que é o fanatismo. Não. Ela fala que nós estudamos agora. Não, o mas sexto raio, o aspecto negativo dele é o fanatismo. Então, isso está levando as pessoas que ficam assim. Mas eu acho que quando está em equilíbrio do sexto raio, são pessoas que estão aí no mundo para beneficiar outros seres, desenvolver o amor, são pessoas ligadas à paixão. Quando eu faço isso, é o do rito, né? O do rito, da dança, do culto, do devoto. Isso, da dança, do bhakti. Isso tem muito da música, tem muito da dança, tem muito da reverência. E não necessariamente é uma personalidade, né? A Blavatsky, mas sim ao universo. Ô, gente, eu gostaria só de fazer uma pergunta aqui à Luciana. Ô, Lu, como é que foi o estudo para você? Muito bom. Sim. Tudo bom? Ô, como gente, foi? Eu estou pensando aqui, né? E a gente faz mau uso do nosso livre-arbítrio, né? A nossa incapacidade de compreender, aí chega o final da vida, a gente, né? É o mau uso, né, que nós temos ele, mas nós vamos prestar conta de tudo, né? Até do corpo físico, eles falam que a gente vai prestar contas. Então, você vê, a nossa ignorância é tamanha, né, que nós temos pouca noção de verdade. É onde nós erramos, nós somos crianças ainda. Eu fico, às vezes, imaginando daqui 500 anos, daqui 100, daqui 200, daqui 500, sabe? Luciana, vocês vão ter uma prestar conta, que é muito comum falar sobre esse tema, né? Esse termo, aliás, prestar conta. Mas eu preciso desenvolver uma cabeça que eu dê conta de resolvendo isso, né? Eu mesmo sei se devo fazer ou se eu não devo fazer. Aí, esse prestar conta vai diminuindo a intensidade, né? Porque eu desenvolvo uma mente que no dia a dia já dá conta de resolver isso, né? Do contrário, eu vou fazendo um monte de coisa errada, aí um dia eu vou prestar conta, né? Agora, se eu vou avaliando, eu mesmo avaliando, aprendendo a fazer isso, né? E vou vivendo dentro desse sistema de não prejudicar ninguém, aí muda tudo. O seu corpo muda a sua... Tira o peso das costas. Eu já senti isso, algumas coisas assim que eu pensava errado. Essas coisas, igual o estudo dos raios, né? A gente percebe que a gente tem, no dia, passa aquele mau pensamento, né? Que você tem que estar sempre corrigindo a mente a todo momento. Então, é uma luta assim, diária, mas a gente percebe que tem coisas que a gente deixa para trás, que é como se fosse uma pedra mesmo, que a gente estivesse carregando, né? Você vê assim que tudo está em nós mesmos, né? Por mais que a gente faça coisa errada, mas a gente vai percebendo a partir do autoconhecimento, né, do aprofundamento, que a gente ameniza, sim. Eu concordo com isso aí que você falou, mas mesmo assim prestando conta, né, porque já faz parte, né, de um desenvolvimento, né, que a gente vai... É como se eu preciso ganhar uma autonomia sobre essas coisas, sobre mim mesmo, sobre esse controle mental, controle da minha mente, de todos os corpos, eu ganhar autonomia em relação a isso para conseguir aproximar desses seres, senão eu não consigo. Mas se eu chego hoje na frente do mestre, eu vou perguntar tanta coisa para ele que ele vai, filho, volta depois, está muito agitado. Né? Não, não está. Eu preciso estar tão tranquilizado e já com uma bagagem, uma estrada de fazer coisas melhores no mundo, né, no mundo, e senão eu não aproximo dele, não tem condição nenhuma. Irmãos, já são 8h25. Acho que a gente pode... Vamos encerrar aqui a reunião e aí a gente depois conversa.
Vamos encerrar, então, a reunião, porque já são 8h26, tá? Gostaria de perguntar se alguém gostaria de encerrar a reunião, fazer o fechamento. Eu faço sugestão do Sandro. Faz o Sandro. Eu ia falar Marcelo. Isso, já fiz. Se alguém, o mantra da unidade está aqui, se alguém quiser também. Posso falar? Pode. Eu tenho 2 mantras, um não é bem um mantra, mas são citações. Uma da Blavatsky e outra da Anidesa. Então, finaliza. Então, vamos lá. Fechados. Pronto, cabeça na mesma direção. O corpo volta da cabeça até a ponta dos pés para relaxar. Tudo que vive, vive para sempre. Somente o invólucro, que é perecível, desaparece. O espírito não tem fim. É eterno, imortal. A potencialidade do universo é infinita. Todo ser tem uma contribuição a fazer em prol da grandiosidade do mundo. Estamos todos nele juntos. Somos um. Namastê. Então, irmãos, obrigada por nos acompanharem. A gente, então, está encerrada a nossa reunião de hoje, tá? Obrigada, Lu, pela presença. Beijo, Lu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tem ela assistindo também. A princesa.